Olá, bem-vindos ao 8º episódio do AltaCast. Hoje temos aqui a doutora Beatriz Araújo, que vai falar pra gente um pouquinho sobre a diástase abdominal e os benefícios do tratamento não cirúrgico. Bem, então, vou apresentar a nossa ilustre convidada, a doutora Beatriz Araújo, é graduada em Medicina pela Universidade de Brasília, especialista em Medicina do Esporte e especialista e certificada internacionalmente em tratamento não cirúrgico da diástase abdominal pela técnica Tupler e técnica Muto. Mas, e aí, Bia? Se apresente melhor, porque o seu currículo aqui é extenso. Conte pra nós quem é a Bia. Quem é a doutora Beatriz? A Bia para os íntimos, já? Bom, eu sou a doutora Beatriz, sou médica. Eu inicialmente conheci as meninas na minha residência no hospital universitário. Na época eu queria muito ter feito medicina do esporte, mas isso não existia em Brasília naquela época. Então eu fui para minha segunda opção, que era otorrino, mas comecei a atuar na otorrino e não era uma coisa do meu coração. Assim, não era uma coisa que me dava prazer. Aí eu comecei a ter problemas de saúde, comecei a ter LER. É mesmo? Tive convulsões, então eram coisas que acabaram me atrapalhando. São sintomas assim que vêm do emocional e que se externam fisicamente. Exatamente, então somatizei toda a minha infelicidade. Eu trabalhava muito, sentia dor, sentia cansaço, chorava muito e sabia que eu estava muito infeliz, só que é difícil você largar. Não estava no caminho certo, né? Não estava no caminho certo. Aí o que aconteceu? Eu engravidei, estava deprimida por causa desse meu quadro todo doloroso, essa infelicidade. E durante a gravidez eu vi que a minha barriga estava estranha. E no pós-parto eu triste, toda infeliz com toda a minha situação. E ainda por cima eu comecei a me olhar no espelho e vi aquela barriga que não sumia. Eu que era uma pessoa que treinava muito, fazia exercício físico. Você sempre foi muito ativa. Sempre fui muito ativa, faço exercício desde criança. E aí foi frustrante eu me olhar no espelho e me ver com aquela barriga enorme, flácida, e já estava muito infeliz. Aí quando eu me olhava no espelho, não me reconhecia. Então, e isso para a mulher ali que já está naquele período sensível do pós-parto, né? Isso. Por todo um contexto, não só apenas físico. E ainda vem, que eu falar, ainda vem essa situação do corpo, né? Que a gente não se reconhece, é bem impactante. E cuidar de bebê pequenininho, você já tem aquela tristeza toda e falta de apoio, muitas vezes você não tem toda aquela estrutura. E além de tudo isso, você se sentir mal, né? Como pessoa, como mulher, principalmente. Você não é mais mulher, você é mãe. E tem que se adaptar àquilo ali. São muitas transformações ao mesmo tempo, né? E para você se reencontrar ali, são vários papéis, alguns que você nem tinha, né? Sim. E é difícil pra gente, né? E é importante ressaltar o que você falou, assim, que é um processo fisiológico e tá tudo bem, todo mundo vai passar por isso, vai ter essa transformação no corpo. O ponto é, você estava infeliz, você não se reconhecia com aquele corpo que você estava apresentando ali, né? Isso. Você não, sempre foi, assim, mais magra, e de repente você não se reconhecia no meio de toda aquela transformação ali, né, Bia? Isso. E aí, o que eu fiz foi o que a maioria das mulheres faz, que é se esconder atrás de uma cinta apertadíssima. Precisava de 2 pessoas para apertar a cinta, uma do lado, outra do outro. Senhora. E aí, usava aquilo ali, e quando tirava a cinta para tomar banho, a barriga fazia assim, ó. Ficava pior. Então, a cinta me apertava e não adiantava nada. Aí, eu fazendo um programa de gestante, a professora notou a minha barriga, falou sobre a possibilidade de ser diástase, coisa que eu não tinha nem ouvido falar na faculdade de medicina, nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí fui atrás para saber como é que era o tratamento da diástase. Aí naquela época só se falava em cirurgia plástica. Então foi de cara, eu fui conversar com amigos meus e eles falaram, olha, barriga depois da gestação é faca. Todo mundo falava isso. E já não era algo muito conhecido também, né? Na verdade, não é conhecida a palavra, né? É muito discutido. Ela não era, né? Hoje em dia ela já está bem falada. Não mas eram apresentadas as opções de tratamento, né? Ó, o tratamento é esse que opera, resolve. Acho que ninguém nem falava assim, ó, isso aqui é normal, vai acontecer e aceita, né? Não, a mulher tem esse lado. A mulher, quando ela engravida, aquele binômio que é mãe e filho, né? É preocupante, existe aquele cuidado na gestação, que é o bem-estar da gestante e o bem-estar do bebê. Só que ninguém fala para ela as transformações físicas e fisiológicas que ela vai ter
depois, que pode ter alteração do assoalho pélvico, pode ter a diástase, pode ter alteração postural, várias coisas que ela não sabe. Então, quando isso acontece depois, é chocante. A mulher vai procurar, o que ela vai ver? Tô fazendo xixi, tô feia, tô com a barriga flácida. Aí o que ela faz? Vai atrás de um cirurgião plástico. Tô infeliz com o meu corpo. Aí pergunta pra ele como é que faz pra resolver? Cirurgia. Né? Então, isso não era falado antes, a possibilidade, porque não tinha, nem existia. A gente nem ouvia essa palavra, né? A minha trajetória é igual a você, eu só descobri depois que eu tive filho, que eu passei por esse processo. Eu falei, o que é isso aqui? Que minha barriga não cola mais. Então, assim, é importante a gente definir todas essas transformações. Você está falando até onde é normal, eu acho que no puerpério a gente tem essa dificuldade. O que é normal e até onde eu preciso realmente ir atrás de um tratamento. Então, se você puder definir pra gente, assim, o que é a diástase abdominal, para quem nunca ouviu falar. A diástase é a separação do músculo do tanquinho. Então, a mulher tem um músculo aqui na frente, que é o reto abdominal, ele se separa durante a gestação para o bebê caber lá dentro. Então, o útero vai crescendo e é natural, toda mulher passa por isso, que é essa separação. Agora, essa separação não pode continuar após o parto. O normal é a musculatura voltar depois que o bebê nasce. Isso pode acontecer dela voltar sozinha. Teoricamente, todas deveriam voltar. Só que uma em cada 3 mulheres vai ficar com a diástase definitivamente. É um percentual muito alto, né? É muito alto. Então, assim, se você tem um filhinho, 35%. Se você tem 2, é quase 70%. Então, é muito comum, só que não é normal. Então, como é muito comum, as mulheres acham que isso é esperado, que ter barriguinha após, né? A barriguinha de mamãe, que fala, né? Barriguinha de mamãe, exatamente. Falam pra você, olha, sua mãe, sua avó falavam, olha, todo mundo tem barriga quebrada. É a famosa bucho quebrado. Então, as avós falavam isso, olha, minha filha, isso é bucho quebrado. Normal, faz parte, você é mãe, agora você é mãe, agora o teu corpo é assim, tem que aceitar. Aceita, né? Ou você aceita, ou você opera. Então, eram as duas opções que existiam. Né? Aí, só eu continuar explicando, né, por que foi. Eu fiz essa especialização, como eu tinha diástase, eu não queria operar porque o meu bebê era muito pequenininho. E eu tinha medo, como médica, eu sabia o que era uma cirurgia plástica. Como é que era o pós-operatório, né? O que era uma cirurgia muito grande, uma cirurgia de alto porte, grande porte, com complicações que não são pequenas e são muito frequentes. Então, eu tinha esse medo, tinha essa preocupação por conhecimento próprio, porque o que ia fazer com meu bebezinho se eu tivesse uma complicação, né? Aí que eu fui atrás para saber no exterior, porque no Brasil não tinha essa informação, fui ver o que o pessoal no exterior fazia. E aí descobri que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos já se tratava a diástase sem cirurgia. Não cirúrgico, né? Não tratamento cirúrgico. clínico. Então fiz o tratamento, fiz o americano, aí resolveu o meu problema. Aí na época, como eu estava em busca de soluções, porque eu não podia mais trabalhar como otorrino. E aí eu não tinha o que fazer, estava deprimida com a mão ruim, e pensei, por que eu não faço, não trago essa informação para cá? Né? Aí eu fiz o que eu sempre quis fazer, que era medicina do esporte, e aí me especializei nessa área. Exercícios físicos para mulheres, gestantes, e para o tratamento dessas mulheres. Né? Trazer uma orientação, informação. Eu acho que o importante aí é também, né? Primeiro é apresentar que existe a possibilidade desse tratamento não cirúrgico, né? Que, como a gente falou aqui, ninguém conhecia, desconhecia essa possibilidade. E muita gente com baixa autoestima, né? Sim. Sendo que tem tratamento. E eu achei muito legal você compartilhar conosco sua história, assim, de mudança de trajetória, né? Assim, dessa coragem para mudar. Porque você fez uma residência inteira e, assim, você se realinhou, viu? E, né, mudou o rumo da sua vida por uma experiência ainda pessoal, que é muito interessante. E mulher é um bicho que anda de bando, né? Mãe, assim. Eu acho legal, assim, que você trouxe isso, que trouxe um resultado para você e a gente quer gritar aos 4 cantos, né? Olha, isso funciona, isso deu certo. Você quer que outras mulheres venham a passar por isso também, né? E ter essa superação, que pode parecer uma coisa, assim, tão boba, mas a gente se sente muito mal ali. É um processo muito diferente, né? Aquela coisa, eu imaginei, se eu como médica nunca ouvi falar, imagina as mulheres em geral que não sabem que existe essa possibilidade. Então fui falar, olha gente, tem como,
sem cirurgia, naturalmente, fazendo em casa, existe essa possibilidade. E olha, o tanto de mulheres que eu acompanhei, são mais de 10 anos que eu faço isso, né? Mais a época que o Andrezinho nasceu. Então, são 10 anos que eu faço isso, mas milhares de mulheres, sabe? Que transforma a vida delas. E isso, para o profissional de saúde, é um prazer enorme. É muito gratificante. Você ter esse retorno, né? Elas dizerem, doutora Beatriz, você mudou minha vida. Né? Eu deixei de fazer uma cirurgia por sua causa. Né? Estou muito mais feliz com o meu corpo hoje em dia do que eu estava. Olha que legal. E além da gestação, tem outras condições que podem propiciar as diástases? Sim. A separação do tanquinho, ela acontece por causa de uma pressão. Se acontecendo uma pressão muito grande, esse músculo vai acabar se afastando, porque ele tem um tecidozinho ali no meio que é elástico, ele é feito de colágeno, então ele é empurrado para o lado. Então tudo que causa essa pressão causa a separação dele. Então obesidade, se a pessoa tiver uma gordura muito grande, tiver gordura visceral em excesso, obesos, né, pessoas que têm, tanto gestantes também, que podem aumentar muito durante a gestação, aí são 2 fatores, tanto o bebê crescendo quanto gordura, e pessoas que fazem exercícios físicos muito intensos, com muito peso, que não sabem ativar o abdômen. Então, tem muitos homens que eu trato também. Crossfitters, pessoal que faz fisiculturismo. Se você for observar os fisiculturistas, eles são barrigudos. Eles têm a barriga inchada e muitas vezes mostra aquela separação que eles chamam de ab crack, né? Que é a barriga quebrada mesmo, né? É tipo literalmente, isso, né? Barriga literalmente quebrada. E é isso, eles fazem com muito peso, mas sem conseguir ativar o abdômen. Tanto que eles usam aquelas cintas, aqueles cintos, né, para apoiar a coluna, porque eles não têm força no abdômen. Olha só que interessante. Então, assim, já uma curiosidade, né? O tratamento ele vai tanto para as mulheres quanto para os homens. Para os homens, e muitas até crianças podem ser tratadas, né? Mas criança nasce com diástase, todos nós temos. Tanto que o abdômen da criança é um abdômen sem tônus, a criança é barrigudinha até uns 4, 5 anos, e ela vai reduzindo vai melhorando esse tônus quando ela começa a andar. Começa a fazer esforço físico, o abdômen vai fortalecendo. Mas crianças, algumas, vão continuar com o abdômen separado. Por causa de esforço físico errado, ou então por genética, alterações do colágeno. Tem crianças que já nascem com essa predisposição, e aí vão continuar barrigudinhas, e é aí que na adolescência eu já começo a tratar essas crianças, porque não é normal. Se elas estão na adolescência barrigudinhas, vão continuar assim. Então vai ser a gestante que já tinha diástase antes, vai ter uma diástase bem maior depois. Entendi. E tem algum jeito assim de quem está em casa está desconfiando que tem alguma coisa errada? Como essa pessoa consegue identificar que ela tem diástase? Os sinais e sintomas da diástase, eles mimificam outros, né? Então, muitas vezes você acha que é alguma outra coisa, mas é ela. Então, para você desconfiar, a primeira coisa é a barriga que não some, nem dieta, nem exercício. Ela pode vir associada com uma alteração postural, que é aquela alteração da gestante. Aquele andar de pata com o bumbum empinado, que a gente chama de hiperlordose, né? A barriga para frente e o bumbum empinadinho, assim. Isso é uma postura típica de quem tem uma alteração abdominal. Porque o tônus abdominal não suporta a coluna, então a pelve roda. Então o bumbum para trás quer dizer que a pelve dela não voltou para o lugar depois da gestação, então dá dor lombar. A pessoa fica com dor lombar que começou na gestação, continua após. Pode acontecer também a perda de urina, que não é causada pela diástase, mas a diástase pode contribuir com isso. Pode piorar, acentuar, porque o abdômen é interligado com a pelve, com a musculatura. Então, quando a musculatura do abdômen é enfraquecida, ela vai estirar ainda mais a musculatura do assoalho pélvico. Então, a mulher que tem a bexiga caída, né, que é o prolapso, tem a bexiga caída, o útero caído, vai cair mais ainda. Se ela tivesse um apoio no abdômen, ajudaria a ter um apoio também no assoalho pélvico. Então, é mais uma possibilidade para a mulher pensar que pode ser diástase também. Intestino preguiçoso, por falta de apoio no abdômen.
Então, são várias coisas que você não desconfia. Né? Para além da estética, são funcionalidades, prejuízos assim, funcionais ao corpo. É um conjunto, exatamente. Né? É muito mais do que estética. É saúde mesmo. Tem como a pessoa que está em casa fazer algum tipo de autoexame, alguma coisa? É claro que precisa da avaliação correta, né? Do médico com formação, do profissional com formação. Mas tem como ela tentar fazer um exame para... Tem. Ela pode fazer um exame nela mesma, em casa, deitada, com as pernas flexionadas, ou seja, elas dobradinhas, deitada no chão, com as mãos ao lado do corpo. Ela vai colocar a mão horizontal, aqui, barriga bem relaxada, e vai levantar só a cabeça. Não é para fazer um abdominal. Entendi. Porque só esse movimento. Só aqui, tá? No momento que você tira a cabeça do chão, o seu músculo enrijece. Porque essa é a função do reto abdominal, é fazer a flexão do tronco. Então, no momento que você tira a cabeça pesa mais ou menos uns 5 quilos. Quando você eleva, o músculo faz assim, ele enrijece. Ele é ativado, né? Ele é ativado. Aí você vai sentir um buraquinho, você coloca os dedos lá dentro e vai sentir o músculo pinçando os seus dedos. Perto do umbigo? Em que altura mais ou menos? Você começa no umbigo. Começa no umbigo. Isso. Você mede aqui, mede o músculo aqui. Vamos todas deitar aqui agora. já deu um processo aqui. Isso. Aí depois você faz entre o umbigo e o ossinho que fica aqui, que é o processo tifoide. Isso, aperta aqui também, levanta a cabeça, volta. Lá embaixo, entre o pubis, que é o ossinho acima da vagina, e o umbigo. Você tenta nessas três. E vai introduzindo dedos à medida que você vai sentindo a abertura. Se não sentir nada, coloca mais dedos. Às vezes a diástase é tão grande que você não sente com a mão só. Aí você acha que não tem diástase. Na verdade, você não tem músculo, né? Não tem músculo. Ou o músculo é muito flácido. A flacidez muscular, ela aparece como uma gelatina, um músculo muito mole. E você coloca a mão lá dentro e você nem sente. Parece que você tá enfiando a mão, barriga dentro. Então você vai experimentando. Coloca 2, coloca 3, coloca 4. Às vezes coloca as 2 mãos, né? Você me disse que teve uma diástase grande, né? Com uma mão só. 7 dedos. Eu tenho 3 filhos, tá, gente? Mas cheguei a ter uma diástase de 7 dedos. Agora, eu senti 2 dedos aqui, você falando e eu fazendo. Sim. Existe uma normalidade, assim, até tanto fisiológico, é normal. Mas deixa eu explicar uma coisa, para quem tá assistindo, não é fazer sentada. Sentada, a diástase parece menor, porque você tá, de alguma forma, fazendo força aqui. Tá ativando o músculo. Exatamente. Então, só queria fazer um teste, né, para quem quer fazer em casa, né, para você ver a importância do seu reto abdominal. Você tá sentadinha, com os 2 pés no chão, coloca a mão no abdômen, levanta uma perna, só uma, levanta ela do chão, bota a mão aqui. Vamos todos aí. Vamos, todos aí, faz um teste. Observa como a musculatura, ela trabalha só de tirar o pé no chão. Então você imagina você fazendo a sua força do dia a dia, carregando o bebê, carregando compra, tudo isso o seu músculo vai funcionar. Então, se você estiver sentado ou estiver em pé, você não consegue medir porque ele está trabalhando. No momento que você se deita, relaxa o abdômen, relaxa lá, coloca a mão com o abdômen flácido mesmo. É como você vai saber como é realmente a diástase. E essa questão tem a ver, assim, até 2 dedos é normal? Ou qualquer diástase é anormal, vamos dizer? Na teoria, em livros antigos já, são assim, teorias que existiram antigamente, 2 dedos é o esperado, que dá mais ou menos uns 2 centímetros quando você faz o exame de ultrassom. Mas, hoje em dia, a gente sabe que o mais importante é a funcionalidade e não a distância. Ou seja, quando você afunda o dedo dentro da barriga, se o dedo entra muito, é mais importante do que o tamanho, a quantidade em dedos. Porque isso significa que o músculo é fraco, que o tecido que está estirado, está esgarçado. Vai ter mais sintomatologia, vai ter mais, né? Aquela coisa, ninguém trata um exame, você trata se realmente tem sintomas, se realmente tem. E apresenta pra gente como é que é o processo de tratamento, a técnica a técnica Tupler, né? Isso. Então, assim, apresenta pra gente como é que é. Então, a técnica Tupler é uma técnica americana.
aquela que eu fui aprender nos Estados Unidos. É uma técnica americana de tratamento não cirúrgico da diástase abdominal. Ela se baseia em 4 pilares. Então, um dos pilares é o fortalecimento dessa musculatura mais profunda, que é uma musculatura que a gente não trabalha normalmente na academia. Mas é uma musculatura que ela faz a função de cinta natural. Ela sai aqui da coluna e dá uma volta no seu corpo. E ela funciona, essa que eu falei para vocês, coloca a mão aqui e levanta, é ela trabalhando. É a musculatura do transverso. Esse músculo a gente vai trabalhar ele especificamente na técnica Tupler. Então você vai perceber, porque muitas das mulheres não têm nem noção que músculo é esse, que ele funciona. Então a gente vai trabalhar especificamente ele. E o músculo que está separadinho aqui num segundo momento, porque ele precisa ser trabalhado com um pouco mais de cuidado, porque ele já está esgarçado. Segunda coisa, é necessário o uso de uma faixa abdominal. É uma faixa especial, não é uma cinta. Não é qualquer uma, né? Não é uma cinta de pós-parto. Cinta de pós-parto, ela aperta. Inclusive, a cinta de pós-parto, ela pode até piorar, né? Piora. Porque ela deixa o músculo mais relaxado, não, né? Ele não trabalha. Ele tá preso, ele não trabalha. Exatamente. Você não tem, você relaxa lá dentro. É como se fosse um apoio, né? Ela te dá aquela... uma segurança, um conforto no pós-parto, que a barriga, o principalmente útero, se for cesariana, você fica retinha, não dói tanto ali a flexão em cima da cicatriz, né? Isso. Mas não é um processo ativo seu, né? De estar trabalhando ali. Sim, quando me perguntam se vale a pena usar cinta, eu acho que no comecinho vale a pena. Por isso. Pela segurança que dá, né? Pra gente levantar da cama e não parecer que vai cair todos os seus órgãos no chão. E a cicatriz, você tem um apoio. Mas, depois de 20 dias, no máximo até o período puerpério, são 40 dias, não pode usar mais. Porque senão a sua musculatura ela não vai ser estimulada. Aquela história do tônus, né? Vai ficando fraca e mais fraca e vai virando a gelatina. Tá sem uso. Então, a cinta de pós-parto, a função dela é apertar. Só. Tá? A faixa da técnica Tupper é a gente chama de mecanismo proprioceptivo. Quer dizer que te obriga a ter atitude, porque ela se move. Então, são braços que se mexem. Então, quando você relaxa o abdômen, ou relaxa a postura, como a gente geralmente faz, relaxa a barriga, ela enrola. Entendi. Então, te obriga a manter a sua postura, a ativar o abdômen para ficar no lugar. Então, é o tempo todo te lembrando. Se você enrolou, é porque você fez alguma coisa que não devia. Relaxou o abdômen. Então, você tem que ativar. Muito folgada. Isso. Então, ela é uma órtese. Você usa ela temporariamente durante esse período que você está trabalhando a musculatura abdominal. Ela aproxima a musculatura e ela te estimula a manter a postura, a contrair o abdômen. Então, ela faz parte do tratamento. Ela é um catalisador, mas ela não faz o processo. Não é ela que faz o tratamento, né? De jeito nenhum. Porque eu tenho amigas que falaram assim, não, eu comprei a cinta, já tá tudo certo. Mas então a gente tem que saber que não é a cinta, ela é só um acessório, uma órtese, como você falou, né? Tem essas 4 etapas aí, né, do processo. Não é milagre. Então, não é só colocar ela que ela vai fazer sozinha. Você tem que ter o seu esforço também, sua vontade de fazer os exercícios, de ter disciplina. Saber os exercícios, né, corretamente. Saber os exercícios, tem que fazer, né? Muita gente assim, vou a nutricionista, né? E a dieta não se faz sozinha, se você não fizer a dieta, né? Tá lá, se você não fizer, então, mesma coisa, você tem que fazer. A gente entrevistou um personal aqui que ele falou que vai dar palestras em empresas. Eventos e ele pergunta quem é que paga academia. A maior parte das pessoas levanta a mão. Quem vai? E quem é que vai? 10%. Tipo isso, você não fica sarado. Não tem milagre. Porque tá matriculado na academia, não tem milagre. Então a faixa, ela não faz trabalho sozinha. Tem que fazer exercício, tem que fazer o que é orientado, tem que ter disciplina. Além disso, tem que aprender a deitar e levantar corretamente, porque quando você se levanta, você faz um abdominal, e é uma coisa que a gente quer evitar, né? E também aprender a usar esse músculo no dia a dia. Como eu falei para vocês, carregando bebê, carregando compra, você fazendo esforços naturalmente que o seu abdômen não dá conta. Então, você tem que aprender que quando você for fazer força, tem que ativar. Tem que ativar para não... Que é o caso dos homens, né? Os homens fazem exercício de academia errado, eles vão desenvolver a diástase. Eles estão preocupados com outras musculaturas e esquecem do abdômen, né? E o pior que nos homens ainda dá mais a dor... dor lombar. Lombar, né? Dá. Porque
Eles não ativam, não estão preocupados com isso. O tratamento... sarado barrigudo, né? Que adianta, né? O tratamento, esse processo, assim, é em geral quanto tempo, mais ou menos? De 12 a 18 semanas. Vai depender de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma demanda. A postura, geralmente, ela demanda um tempo maior. Então, se a pessoa tiver essa alteração postural, que é a hiperlordose, que o pessoal no exterior fala que é corpo de banana, né? Que faz assim, né? A coluna. E vai precisar de um tempinho maior, né? E tem, assim, resultados que você já consegue ver em 20 dias, que é só estimular a musculatura que não está trabalhando, você consegue ver ela desenvolvendo rapidinho, sabe? Mas não é uma coisa que é para todo mundo. Não tem um resultado rápido para todo mundo. Precisa ter essa frequência, precisa ter essa constância, disciplina, fazer. E à medida que você aprende, né, depois você mantém isso para sua vida. Sempre. Porque a consciência corporal, você ganha a consciência. E exercício físico, qualquer um. Se você não manter, você vai perder. Então, o músculo é assim. O músculo, ele se desenvolve de acordo com a necessidade. Se você não dá trabalho para ele, ele para de trabalhar. Então, tem que manter essa ideia de que quando você faz força, você tem que ativar. Fazendo isso, você mantém o resultado. Então, isso é tranquilo. E se a pessoa não tratar, tem alguma implicação? Ela pode aumentar, piorar? Ela para por ali? Sim. Infelizmente, quando a gente envelhece, o colágeno do nosso corpo vai perdendo, vai ficando mais frouxo, né? A gente sabe, né? Vai caindo tudo, né? E com o tempo, todo o resto do nosso corpo que tem colágeno, que é o corpo inteiro, vai acabar afrouxando e vai perdendo a sua tensão. Então, o abdômen é a mesma coisa. Tanto que você vê as velhinhas, senhorinhas, aquelas que não treinam, não fazem esporte, vão ficando cada vez mais barrigudinhas. Aquelas que tiveram vários filhos, tenho certeza que vocês devem conhecer. Que elas, né, geralmente, aquelas vovós tinham 10 filhos, todas elas barrigudinhas. Dificilmente elas têm a barriga retinha. Então, vai piorando com a idade, porque o colágeno dessa região do abdômen vai ficando cada vez mais frouxo e aí a barriga vai aparecendo. Assim como o assoalho pélvico vai perdendo, a mulher entra na menopausa, o assoalho pélvico vai perdendo toda a tensão dele, aí aparece mais ainda, né? A incontinência urinária piora, tudo isso piora. Então, se você não tratar de diástase antes, a tendência é que você piore mais ainda. O que não quer dizer que a mulher já em menopausa não possa tratar. Não tem idade para tratar diástase. Como é um trabalho muscular, desde a mãe que tem filho há 2 meses, como a mãe que teve filho há 20 anos, todas podem ser tratadas. Ai, que interessante. Isso é muito bom para quem está escutando, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu já perdi o time. Não existe time. Não existe time. Então, tem várias que me perguntam isso. Meu filho já é adulto. Não vou tratar, não vou operar. Dá para tratar sim, todas podem ser tratadas, em qualquer idade e não tem número de filhos. É uma boa notícia, gente. Vamos lá. E como funciona o atendimento domiciliar? Como é que você vai em casa, avalia essas pacientes? Em que momento, né? Por exemplo, pós-parto, você falou 2 meses, né? Quem se beneficia dessa modalidade de atendimento? Isso. Então, o acompanhamento domiciliar geralmente é solicitado para aquela mulher que tem filhos pequenos, não consegue sair de casa, às vezes tem mais de um filho, né? Nós temos 3 filhos, aí é complicado ela ir no consultório e demanda toda uma estrutura para ela conseguir ir com um bebezinho pequenininho. Então, essa mãe, ela tendo o atendimento dentro da casa dela, vai facilitar a vida dela imensamente, né? E inclusive para adiantar o tratamento dela. Muitas esperam um tempo grande para procurarem porque não conseguiram ir antes. Sair de casa, deixar o menino, tirar leite, leva o menino junto pro consultório. Amamentar, tem que amamentar e leva junto para amamentar, é complicado, né? A gente sabe. Então, esse atendimento em casa vai ajudá-la a resolver o problema dela de pós-parto e resolver o problema dela de toda essa complicação de sair. E as mães, o que eu indico para elas, que vai dar o tempo de puerpério. 40 dias, fica quietinha, não faz esforço, não se preocupa com isso, não é o momento, tá? Vai descansar em casa, sem fazer muito esforço. E aí, aguarda a evolução. Se em até 2 meses, mais ou menos, a barriga não sumir, ela já deve procurar. Não vai retornar sozinha, né? Não. O prazo que é visto assim, em trabalhos científicos é que 6 meses é o corte, é o deadline ali. Se a barriga continua, ela vai continuar.
6 meses do pós-parto. 6 meses do pós-parto, definitivamente. Só que eu oriento, quanto mais cedo elas iniciarem, melhor. Porque os hormônios da cicatrização estão circulantes ainda. Então, ela está naquele momento do propício, colágeno dela, o colágeno dela está se reorganizando. É como a flacidez abdominal. O colágeno está voltando para o lugar. Se a gente der esse estímulo o mais rápido possível, mais rápido volta. Sim, legal. E essa fase do puerpério é sofrida, né? Você falando aí, a gente vai passando um filme na cabeça, assim. E realmente é uma função para as mães saírem. Então, acho que é um benefício, assim. Eu, na época do puerpério, o que eu podia fazer em casa era lá. Tudo, pediatra. E quando adoecia, aquela ruma de menina, era todo mundo doente. Tudo. Cancela, aí eu chamava pediatra em casa, chamava otorrino em casa, fiz avaliação em casa, fazia personal, tudo que eu podia fazer em casa. Em casa é a melhor ideia para você que não pode sair de casa, né? Porque você tem que organizar toda a sua vida e às vezes não tem como organizar a sua vida. Às o vezes que você puder fazer em casa, né? O que dá para fazer em casa, a gente faz e é interessante, desculpa, você falar isso, porque, por exemplo, aquilo que a gente estava falando no início, né? Às vezes, às vezes não, muitas vezes a gestante, né, a puérpera, ela muda totalmente o corpo, ela já está num processo de mudança. Aí, infeliz com o corpo que não voltou, né? Não consegue sair de casa, porque, enfim, se você sair com um recém-nascido, é muito difícil. Então, é um processo que você melhora não só o físico, como o emocional, de uma maneira mais rápida, né? Até para ajudar a puérpera, a nova mãe, todo nesse processo de transformação. Né? E eu acho que isso vai ajudar muita gente. Sim, ela tá cansada, tá com sono, tá exausta de ter que cuidar de bebê, ainda tem que ficar pensando no corpo dela, que é uma coisa que, se ela soubesse, o benefício traria pro resto da vida dela, se sentir bem de novo. Olha só, isso é muito legal. Então, assim, puérperas, mães que estejam nos escutando aqui, doutora Beatriz estará conosco, né? E aí não percam tempo. E Bia, tem alguma coisa que se faça que piora a diástase? Quem já tem, que possa piorar um exercício, algum ponto de atenção, falar assim, não, isso aqui vai com calma, não faça assim. Então, existe muita informação errada por aí, quando se fala em diástase, né? Começaram a falar diástase. Então apareceram vários tratamentos, digamos assim, milagrosos, essas coisas, e muitas vezes errados mesmo. Então, na própria academia, os profissionais não têm essa formação, não têm essa orientação. Essa preocupação ali pelas... Sim, às vezes eles até sabem do assunto, mas não têm esse conhecimento do que pode fazer bem e o que pode fazer mal. Então, tem exercícios na academia que vão piorar muito. E eu tenho certeza que muita mãe, talvez que esteja ouvindo, vai para academia e volta mais barriguda para casa. Volta com vai com a barriguinha e volta com o barrigão. Né? Isso acontecia comigo porque meu filho terminou, tive um parto normal, falei, vou malhar, parto normal, tô ótima. Com 40 dias eu tava correndo, né, idiota? 40 dias que vergonha, isso. Não, te admiro, vou te dar uma medalha. Com 40 dias eu tava tentando sobreviver, me manter viva no dia a dia. Menina, me ferrei, claro, óbvio, né, que eu me ferrei, barriga maior, né, eu senti o assoalho pélvico balançando, eu corria, balançava tudo lá dentro, né, aquela não fez um processo de fortalecimento, né? Não, porque eu queria, assim, as informações erradas que aparecem na televisão, que as celebridades voltam o corpo logo em seguida. Já estão chapadas, já estão magérrimas, já estão bonitas, então o que você quer? Você quer ficar igual. Você quer emagrecer. E se você não ficar, você já fica com a cabeça, o que será que aconteceu comigo? Então, na academia, para a maternidade, às vezes é um desserviço, né? Porque assim, a gente já tá ali naquela luta toda, e aí você olha e você fala, não, se ela consegue, por que eu tô assim, esse mulambo de pijama, toda flácida? E aí você vai pra academia, como eu fui querendo fazer isso, vai fazer abdominal. Afinal de contas, você tá barriguda, vou fazer abdominal para fortalecer. E não vai, né? Você coloca a mão aqui, você vê, quando você faz um esforço, você está mexendo numa musculatura que está enfraquecida, que está esgarçada. Então, quanto mais abdominal você fizer, mais barriguda você vai ficar. Olha só, eu acho que muita gente pensa o contrário, né? Sim. Prancha,
Que é outra coisa também, que é um exercício que é muito, muito usado na academia para fortalecimento abdominal. Pensa comigo, a sua barriga tá frouxa e sem tônus. Aí você vai ficar de barriga para baixo, a barriga sofrendo a ação da gravidade. Pela lei da gravidade, ela... E aí, mesmo com a ativação, a prancha é contraindicada? A ativação na mulher que está nessa situação não é suficiente. Não é eficaz, né? Para segurar. Não é, porque a musculatura está separada. Então, como é que você vai ativar um abdômen se ele está separado? Não tem apoio. Então, quando você vira de cabeça para baixo, todo o seu intestino, que é muito pesado, fígado, todos os órgãos vão empurrar esse tecido esgarçado, que é da finura disso aqui, finura do papelzinho. Você imagina esse peso em cima do papel. Então, você tem que corrigir primeiro a diástase para depois... Aos pouquinhos, você seguindo degrau por degrau. Então, você vai subindo, aí faz uma prancha, desce 3. Né? Vai subindo, faz crossfit, desce 5. Né? Porque é um esforço físico intenso que você vai pular caixote, você vai pular corda, coisas que aumentam a pressão do seu abdômen. Então, todo esse tipo de exercício físico deve ser evitado. Exercício de impacto, como os que eu fiz, corrida, jump, corda, todos esses são ruins. Evitados nesse puerpério mais... Assim, nesse momento que a diástase está mais aguda. Mesmo depois de já estar controlada, reduzida ou tratada? Não, tratada pode voltar. Aí pode voltar. Tratada pode fazer o que você quiser. O que você não pode enquanto no processo que você tem a diástase, aí porque você pode piorar o quadro, né? Exatamente. Mas depois que você corrige, ok, né? Isso. E tem uma última coisa assim, que está sendo usado muito para diástase, que é uma técnica de aspiração diafragmática. Hipopressivo. A gente vê muito isso na rede social hoje, né? Hipopressivo. Está sendo orientado como tratamento para diástase, e não é. Ele é o total oposto, ele prejudica a diástase. Porque como a gente conversou aqui, você precisa fortalecer. E o hipopressivo, ele enfraquece. Por quê? Ele dá uma pressão negativa dentro do abdômen e isso faz com que a musculatura relaxe. Ele é um exercício postural, é aquele exercício que você faz algumas posturas e suga o abdômen. Quando você faz isso aqui, o abdômen enfraquece e relaxa. São exercícios posturais para você alongar. E a gente não quer alongar. A mulher já foi alongada, pensa comigo, né? Ela gestante, ela alongou a musculatura dela. A gente não quer alongar, a gente quer trazer ela para o lugar. Então, esse exercício está sendo divulgado em academias, na internet, muito famoso, rede social, né? Rede social tá celebridades, como a Fernanda falou, isso. Né? Então, todas essas pessoas estão fazendo uma coisa que ouviram falar que é bom, mas que não é. Aí, muitas vezes, essas mulheres pioram ou não melhoram e falam que não deu certo para mim, vou operar. Por isso que é tão importante você ser avaliado um profissional da área, né? Que realmente entenda do quadro, né? Porque não é qualquer profissional que entende de diástase. Você estudou profundamente ali a fisiologia, a musculatura, tudo para poder, né, falar com propriedade disso. Porque eu já vi tanta gente falando com tanta propriedade, assim, do hipopressivo, né, que você chega até a se convencer pela forma que a pessoa está falando. Então, é importante a gente ouvir a sua opinião bem técnica, fisiológica e mostrar com clareza. E pessoal, né, por quem passou também pelo todo o processo. Sem dúvida. Agora, eu fiz todos esses cursos, né? Eu fiz o próprio hipopressivo para conhecer, fiz todas essas orientações que tem por aí, essas opções, para eu formar um senso crítico meu, né? Com a minha experiência como médica do esporte, fazendo cursos, estudando artigos, coisa que a maioria das pessoas não faz. Então, existe um diferencial em tratar com um profissional que realmente tem experiência, que estuda tudo. Aí não sai por aí ouvindo, né? Ouvir falar que a fulana fez, vou fazer. Prática baseada em evidência também. E o que qual a diferença, só para entender, entre a técnica Tupler e a Mutu? É Mutu que fala? É Mutu. Mutu é um programa de reabilitação abdominal europeu. Ele é da Inglaterra e ele é o mais difundido no mundo. Como é um programa online, ele tem uma facilidade muito grande. O Mutu, inclusive, foi o que a Kate Middleton, a princesa, né, futura rainha, fez para recuperar o abdômen dela. Ele é um programa que tem outras coisas, além do tratamento da diástase, tem fortalecimento de assoalho pélvico.
ele tem dieta, então tem várias coisas associadas. E eu quis fazer o Mutu para ajudar na minha formação com a técnica Tupper. Agregar. Tupper, sim, aliar um ao outro, né? Porque a Tupper tem muito foco na diástase, é muito abdominal, orientação abdominal, e o Mutu é uma coisa mais holística. Ele vê o corpo inteiro, trabalha muito a postura. Então eu fiz os dois para conseguir entender como é que está sendo feito no exterior, né? Onde um complementa o Estados outro Unidos, Europa, o que tem sido feito. E Beatriz, só para a gente finalizar aqui, tem como prevenir, por exemplo, fazer as mulheres que vão engravidar, que têm planejado, mas que já sabem que às vezes tem essa propensão, assim, elas podem fazer uma prevenção? Sim, então toda mulher deveria fazer essa prevenção, porque todas nós temos diástase. Ela faz parte da gestação, ela é fisiológica. Então 100% das mulheres têm diástase. Olha só. No terceiro trimestre, quando você for ter seu bebê, certamente você está com diástase. Mas para você evitar que ela fique depois, para evitar que ela seja grande depois, tem algumas medidas que você pode fazer. A própria técnica Tupper na gestação, ela ajuda muito no fortalecimento. E tem outras coisas também que a mulher deve evitar. Primeiramente, evitar ganhar muito peso. Evitar fazer com que a sua barriga cresça demais, porque o grande problema da diástase é essa abertura para o bebê caber. Então, se a sua barriga ficar muito grande, certamente você vai ter uma diástase grande. Então, evitar o máximo, né? Então, aquela mulher que aumentou muito de peso, a do diabetes gestacional, que vai ter excesso de líquido amniótico, gemelares. Então, a mãe de gemelares, ela tem que controlar o excesso de peso, ela tem que fazer os exercícios corretos, não sair na academia loucamente pegando peso, tem que fazer essa orientação para fortalecer e dar esse apoio para a coluna também. Então, você fortalece o abdômen, vai ter menos sintomas, vai ter menos dor nas costas, vai ter menos pubeite, tudo pela alteração da pelve postura, que roda. Então, você podendo prevenir nessa situação, ótimo. Prevenir também dando apoio para o colágeno, alimentação. Então, alimentação rica em proteína, com vitamina C. Então, você comendo de tudo na gestação. Óbvio que não sai comendo tudo, né? Mas comendo de tudo. Balanceado, você comendo bem. Uma gestante que tenha aminoácidos vai ajudar bastante. E a hidratação, porque a hidratação é importante para o colágeno. Então, se você tiver uma alimentação, hidratação, cuidar dos exercícios físicos, tudo isso ajuda a evitar uma diástase grande. Tendo consciência que você vai ter diástase e no pós-parto já vai poder ter essas atitudes para deixar a barriga de volta no lugar. Então, existe o tratamento já durante a gestação. Isso, tratamento preventivo. Desejar já pode realizar o tratamento preventivo durante a gestação. Então, se a gestante, né, se a mamãe tiver gestante, quiser aprender como fazer esses exercícios durante a gestação, também é uma possibilidade de fazer o tratamento domiciliar, que vai ajudar tanto na primeira gestação, como se ela já tem diástase. De uma gestação prévia, anterior, né? Fazer, né? Muitas mulheres chegam para mim falando que preferem estragar o corpo inteiro para depois resolver. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque quando você tá com diástase e engravida de novo, ela sempre vai ser maior. Ela sempre vai progredir, né? Sempre vai progredir. Tanto que existe aquela ideia de que a barriga é pequenininha na primeira, aí aumenta na segunda, na terceira a barriga é maior, por causa da diástase. Isso aí, se a mulher tratar direitinho, a barriga dela vai ser até menor nas outras gestações. A minha foi assim, a minha foi grande a primeira e as outras duas foram pequenininhas. Independente do peso do bebê, né? Independente. Porque tendo um apoio muscular, o bebê vai estar ali, no lugarzinho dele, não prejudica o bebê, o fortalecimento muscular. Pelo contrário. Nada. Pelo contrário. Então, mãe tem medo disso, né? Vai dar aquele abraço. Não vai ter espaço para o bebê. Não. Pensa assim, você está dando um abraço no seu bebê. Quando você fortalece ele, você está abraçando ele, dando pequenos abracinhos nele. Então, pelo contrário, você vai melhorar sua postura, não vai ter dor nas costas, vai estar com o bebê no lugarzinho. E existe também uma teoria, que isso não é comprovado, mas é uma teoria que faz sentido. É quando a barriga é muito grande, o útero tende a não ter um suporte, né? A ginecologia obstetra vai dizer pra gente. Então, quando a barriga é muito grande, muito baixa, o útero ele tende
a ficar caidinho um pouquinho. Quando os ligamentos não conseguem segurar totalmente, né? Então, quando você fortalece, você coloca o útero numa posição melhor para ajudar no parto, né? Se ela for querer ter um parto vaginal, então o bebê fica numa posição que não tão caidinho assim, ele fica numa posição mais reta. Então isso ajuda. Tem muitas mães que têm diástases enormes que elas não conseguem ter um parto, porque elas simplesmente parto não normal, tem um parto normal, força. simplesmente não tem torno, nem que ela faça força, porque ela tem que relaxar, né? Relaxar. Mas quando ela precisar desse tônus abdominal, não tem. Até para poder ajudar na hora do parto, né? Sim. É possível, ela não vai conseguir, né? Isso, a gente tem um movimento muito grande hoje de parto normal, né? E é interessante a mulher saber que ela pode fazer essa preparação, que vai ajudar ela tanto no momento do parto, quanto com todos esses problemas que a gente citou aí do pós-parto. Bia, sua história é muito inspiradora. É uma história muito legal de superação, de coragem, de mudança de rumo, de trazer autoestima para tantas mulheres, de trazer essa novidade, né, que agora já é tão difundida, mas eu sei que faz muita diferença na vida das mulheres, eu acho que é a maioria, né? Dos homens também, de todo mundo que estiver precisando, mas maravilhosa. Não só fisicamente, mas emocionalmente também, né? Psicologicamente também. A gente tem que sempre ressaltar isso daí, né? Autoestima é saúde. Exatamente, isso eu faz falo parte. muito para minhas pacientes, que você pensar em você é pensar na sua família. Porque quando a mãe tá bem, você transmite para os seus filhos. A casa inteira tá bem, né? Sim, se a mãe tá infeliz, não tem como ela fingir. Ela vai passar isso para todo mundo. Então, pensar em si primeiro não é egoísmo, é auto-amor, é amor próprio. Então, cuidado, tá bem, tá feliz com o que ela vê no espelho. Tem coisa melhor, pior, na verdade. Você olhar pro espelho e ficar com vergonha. Você não consegue nem olhar, né? Às vezes você foge do espelho. Você se esconde, não olha pro espelho. Então, isso é saúde mental, física e mental. Ai, que bom. Brilhante, viu, Bia? Muito obrigada. Bom esse papo, muita coisa importante pra gente saber. A gente super agradece a sua presença aqui hoje. E tem assunto para mais de metro aí, né? Isso aqui é só o primeiro, mas tenho certeza que virão vários, porque eu tenho certeza também que vai chover de pergunta. Ótimo. Então, e se você mandem, a gente responde. Se você está em casa, se identificou com as nossas histórias aqui, se identificou com alguma parte desse processo, precisa de uma avaliação, de um apoio, de um suporte, a doutora Beatriz está conosco na Alta, ela faz avaliação em casa, solicite, não tenha medo, todas nós passamos por isso e é um processo. Tem tratamento. E tem tratamento, tem esperança, existe essa luz no fim do túnel. Muito obrigada, doutora Beatriz. Eu que agradeço. Obrigada.